Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos conversar com a fisioterapeuta Lívia Mello. Oi, Lívia. Prazer em poder recebê-la. Prazer, tudo bom? Lívia, você, além da fisioterapia de um modo geral, você tem uma especialidade bem diferente, a osteopatia pediátrica. Isso. Né? E parece que todos os problemas que a gente vem a ter como adulto, começa lá na forma como a gente tratou a criança, né? Quando criança. Creio eu que tudo. O cara que vem a ter problema na lombar lá com 40 anos, foi algum probleminha lá com criança, né? Pode ser. Pode ser. Bem, então explique para nós qual a atividade exata da osteopatia pediátrica. Bom, o primeiro foco é a gente avaliar o bebê como um todo e sim, dá para prevenir coisas que vão surgir lá na frente e dá para tratar outras que a gente já identifica na infância. No útero não tem nada ainda, né? Não temos técnicas para tratar o bebê dentro do útero, mas a gente tem técnicas para tratar a mãe e equilibrar e facilitar o processo para o bebê não sofrer tensões assimétricas, que a gente chama. Então, basicamente, o útero ele se prende nos ossos da pelve da mãe. Então, se ela tem uma pelve que movimenta melhor, o útero tem mais liberdade e, consequentemente, o bebê também, para se desenvolver. Sim. E quando você identifica, ou é a mãe que identifica a necessidade de um cuidado especializado? Então, em países como a França, por exemplo, os bebês nascem e já passam por consulta com osteopata, assim como passam por consulta com pediatra, por exemplo. Então, basicamente, a gente vai investigar o corpo do bebê e vai identificar padrões assimétricos, por exemplo, um bebê que gira a cabeça mais para um lado do que para o outro, padrões de adaptação de postura, alterações da capacidade de movimento. Então, a gente pode sim fazer um trabalho preventivo de identificar, mas principalmente quando os pais ou quem está acompanhando esse bebê identifica que ele tem uma preferência de ficar numa certa posição, que ele fica assim torto, inclinado, tudo isso indica pra gente que a gente tem que avaliar e intervir. E qual é a idade desse bebê que nós estamos falando? Então, a gente pode avaliar bebê assim que ele nasceu. A minha filha saiu da barriga, foi lá pro peito para mamar, já fui mexendo na cabecinha dela. Como eu tenho uma escoliose muito grande, eu esperava já que a minha filha pudesse ter algum tipo de sobrecarga. Então, para não deixar o negócio criar... Tem um fator hereditário forte? Não é um fator hereditário, que é a genética que impera sobre isso. Mas sim essas tensões, como eu falei ainda agora, na pelve da mãe. Então, como a minha pelve é uma pelve mais torta, vamos colocar assim, por eu ter essa escoliose, há uma tendência de que as tensões lá dentro sejam assimétricas e o meu bebê possa ser mais assimétrico. E como é o tratamento fisioterapêutico em um bebê? É a coisa mais fofa. Parece que a gente está brincando com o bebê. Então, basicamente, o bebê fica no meu colo, às vezes fica numa superfície que eu uso um tatame para tratar. Então, a gente coloca o bebê na posição e a gente faz algumas movimentações. Então, eu preciso saber se o bebê gira o pescoço para os dois lados, eu preciso saber que postura ele adota quando deita. Algumas vezes, as informações que a mãe me traz de cólica, de refluxo. E aí a gente vai tratando de acordo com o que o bebê me conta e com o que a mãe me conta. E aí não tem nenhum medicamento, é tudo manipulação? Não, tudo manual. E parte do tratamento é também deveres de casa, que a gente passa para os pais orientações de posicionamento, de correção, se for o caso, ou de estímulos para aquele bebê, para que ele consiga evoluir o mais rápido e o mais eficiente possível. O bebê que nasce com o pezinho torto, com a perna torta, sim, isso é muito comum, né? Muito comum. Tá. Então, e aí passa também pela osteopatia? Sim. A osteopatia, como eu falei, ela quer tratar o corpo como um todo. Então, dá para eu tratar as coisas que são mais comuns de chegar no consultório. Torcicolo congênito é aquele bebê que sempre fica com a cabeça paradinha, gosta de ficar com a cabeça rodada sempre para o mesmo lado. Pé torto congênito também é muito comum. É um bebê onde o pezinho dele fica virado mais para dentro do que o normal, mais do que o esperado. Alguns bebês, num grau maior, fica totalmente virado para trás mesmo. Isso já é identificado com imagem no útero, né? Alguns bebês, pela posição que eles estão no útero, a gente já consegue suspeitar. E você já é convocada ainda antes do bebê nascer? No geral, esse bebê, quando eu conheço já a mãe, eu já vou contando, bebê tem que mudar de posição no útero muitas vezes. Se o bebê ficar sempre na mesma posição, já é um indício. Então, tem coisas que fazem a gente suspeitar durante a gravidez de que a gente precisa de uma intervenção com aquele bebê. Nasceu imediatamente, vai para o tatame. Basicamente, o bebezinho muito pequeno, os sinais que a gente procura são diferentes do bebê um pouco maior. A gente brinca que a gente separa em tempos de idade
para observar os marcos motores, para observar se ele está desenvolvendo como era para ele desenvolver. Existe algum instrumento ou só as suas mãos mesmo? Existe. Então, dependendo da história daquele bebê ou do que ele apresenta, a gente vai usar recursos específicos. Então, se vem um bebê, por exemplo, com uma assimetria no crânio, com uma alteração de posicionamento da cabeça, que são das coisas mais comuns, a gente usa aparelhos para medir esse grau de assimetria da cabeça ou esse grau de preferência de posição do pescoço, tá? E são instrumentos que a gente usa, um goniômetro, tem um outro que é um escaneamento 3D, que é uma coisa nova que eu estou trazendo para Belém, que a gente escaneia a cabeça do bebê, consegue gerar uma imagem 3D que faz uma medição por software, bem precisa, do formato da cabeça. E, por exemplo, se é um bebê que tem uma alteração da posição do pé, a gente também tem escalas para avaliar isso. Então, a parte da avaliação é observação e inserção desse bebê nas escalas. Esse pezinho torto, que antigamente era corrigido com botas, aquelas botas feias, com ferro e tudo, isso acabou? Não, a gente ainda usa. Dependendo do grau que esse bebê tá, a gente precisa do engessamento em série, que a gente fala, que vai, troca o gesso. E tem uma coisa que é um pouco mais moderna, que seriam as talas. Então, é uma órtese que ela é de resina, que é feita, coloca o pé do bebê numa posiçãozinha e essa órtese também vai sendo trocada, vai sendo adaptada com o tempo para melhorar o posicionamento do pé. Isso demora muito a corrigir? Então, bebê, eu brinco que ele é uma massinha de modelar. Ele é muito móvel, muito flexível. Então, na grande maioria dos casos, e na maioria das vezes não sente dor por essas deformidades. O que acontece é que esses bloqueios no corpo do bebê funcionam como se fosse uma roupa apertada. Então, se a gente está com uma roupa apertada, a gente fica desconfortável. E é a mesma coisa que acontece com o bebê. Então, se ele está cheio de tensões, de bloqueios, tende a ser um bebê mais irritado, um bebê com mais sintomas de refluxo, de cólica, de isquesia, que é aquele desconforto para conseguir fazer o número 2. Então, a gente sempre vai observando os sinais que ele vai dando para a gente. Eu estou vendo que você trouxe aí uma órtese do crânio do bebê. Como é que você usa isso? Você vai colocar... Então, quando a gente tem assimetria na cabeça do bebê, que é basicamente um bebê onde a gente olha assim de cima a cabeça do bebê e a gente vê que tem uma zona mais plana. Então, essa zona mais plana é o que a gente chama de assimetria. Se a gente não trata essa assimetria, a gente começa a gerar alterações do formato do crânio, da orelha. Então, aquele bebê que tem uma orelha mais aberta do que a outra, um olho um pouquinho maior do que o outro, tá? Então, essa forma vai mudando. O que os artigos científicos contam pra gente é que quando a gente tem um bebê com menos de 4 meses, muito provavelmente o trabalho é feito com fisioterapia e reposicionamento. Um bebê que tem uma assimetria mais importante, como eu falei, a gente coloca em escalas, aí a gente começa a precisar da ajuda das órteses, que vão ajudar a remodelar esse crânio do bebê. Isso é um aparelho que fica permanente no bebê, várias horas? Então, essa órtese ela é feita a partir do escaneamento 3D. A gente escaneia a cabeça do bebê. É uma para cada. Exato. E ela é confeccionada por uma impressora 3D, um robô, que imprime o formato específico da cabeça do bebê, tá? Então, é feito para ele, com as medidas dele, e a gente faz um planejamento de manutenção, onde a gente vai adaptar essa órtese e não cresce ao crescimento muito rápido, não, da cabeça o crânio do bebê. Exato, depende da cabeça do bebê. No primeiro trimestre de vida, o crânio do bebê cresce numa velocidade muito rápida, lá por volta dos 2,5 centímetros por mês. Quando chega lá próximo de 1 ano, a cabeça dele já cresce numa velocidade muito menor, de 0,5 centímetro por mês. Então, quando vai passando essa fase inicial, onde o bebê já se mexe muito, eu colocar ele na posição que eu quero é difícil. E aí é onde a órtese entra para me ajudar a corrigir o posicionamento de cabeça. Agora, doutora Lívia, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vamos dizer que nós estejamos sendo assistidos por pais que não tiveram esse cuidado quando os filhos eram bebês. Hoje já estão maiorzinhos e eles identificam algum tipo de problema. Como é que funciona a osteopatia fora da idade de bebê, né? Exato. Então, sempre o princípio básico da osteopatia é entender por que surgiu um sintoma ou por que surgiu uma assimetria. Então, se surge, por exemplo, uma escoliose, que é o meu caso, isso pode estar relacionado ao processo digestivo de bebê ou a uma preferência de ficar com a cabeça girada para um lado. Então, a gente vai identificar isso no bebê. Se chega um adulto para mim, o osso dele já está modelado para aquela situação. Ele tem uma anatomia um pouco diferente. Então, eu tenho que trabalhar em cima daquela anatomia que é um pouco diferente.
Por isso que ela pensa um pouco diferente das outras áreas da fisioterapia. A gente trabalha sobre as vísceras também, sobre o tecido visceral. E, por exemplo, é muito comum dor lombar associada à menstruação. Então, dá para a gente melhorar as cólicas menstruais com o trabalho osteopático. E melhorar o quê? A dor lombar. Então, a osteopatia está presente em qualquer idade. Exato. Do bebê ao idoso. Exatamente. Então, basicamente, é como se fosse um carro que precisa de uma certa manutenção para não desgastar as peças. Eu vou fazendo essa manutenção, garantindo que cada parte do corpo faça a sua função. E em todos os casos não entra medicamento? Não, não entra medicamento. Dependendo da patologia que a pessoa tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa numa crise aguda de hérnia de disco. Então, eu tenho uma característica. Exato. Eu tenho uma característica de dor química e uma característica de dor mecânica. São duas características diferentes dentro da mesma dor de hérnia. Okay? Então, a osteopatia ela consegue tratar muito bem essa questão mecânica, que vai ajudar a diminuir a irritação química. Mas eu preciso tratar a dor química, que é, por exemplo, a inflamação. E aí eu preciso, sim, de ajuda medicamentosa. Então, depende do quadro. Mas o que a gente sempre quer é diminuir a quantidade de medicação que o paciente usa. E aí o recomendado é que semanalmente a pessoa recorra a um tipo de osteopatia, de atendimento osteopático? Não necessariamente, depende muito do caso. Por exemplo, tem bebês que eu atendo toda semana, tem bebês que eu atendo a cada 15 dias. Tem pessoas, adultos, que eu atendo com uma frequência maior, uma vez na semana, e tem pessoas que eu atendo com uma frequência menor. Eu vejo a cada 15 dias, eu vejo uma vez no mês. E, doutora, qual é o índice de sucesso? Porque a senhora falou agora em hérnia de disco, que é uma permanente, né? Sim. Em 40, 50 anos, né? Quem carregou mais do que devia, quem fez isso, quem fez aquilo, sofre. Sim. Hoje, eu pelo menos tenho lido que não se recomenda mais cirurgia. Sim. Só em último caso. Exato. Mas, último caso, a cirurgia para hérnia de disco. Não é fácil lidar com isso. Não. E qual é a solução? A osteopatia vai substituir a cirurgia, vai substituir a necessidade de fazer fisioterapia permanente em outros modos? Basicamente, quando a gente responde essa pergunta, a gente tem que olhar para a literatura científica. Ela que diz para a gente que é um percentual pequeno de 10% da população que chega a precisar de cirurgia para uma hérnia de disco. Porque o corpo Mas teve uma época que era direto na faca. Mas então, quando começaram a surgir, a gente acreditava que todas as disfunções estavam associadas ao disco. E com o passar do tempo, a gente descobriu que o disco não é o único causador de dor. Eu posso ter uma dor irradiada para a perna porque um músculo da coluna está espasmado, porque o músculo do glúteo está espasmado. Eu posso ter uma dor irradiada para a perna por uma alteração visceral também. Então, as questões ginecológicas também podem gerar dor irradiada para a perna. Então, são muitos mecanismos. Quando chega um paciente, por mais que eles tenham aquela dor que a gente acha que é clássica do ciático vindo atrás da perna, o que eu tenho que investigar é quem está gerando aquele sintoma. É um músculo, é um nervo, é uma articulação, é um órgão ou é a associação desses fatores. E aí eu trato a causa do problema. Quando eu trato a causa, eu consigo ter uma capacidade de solução melhor. E aí a manutenção que a pessoa tem que dar, da feita que ela sai da crise, são os bons hábitos de vida que a gente tem que ter. Boa alimentação, boa atividade física e qualidade de sono. Bem, musculação, pilates, osteopatia, como é que a senhora escolhe essa indicação? Então, tem alguns protocolos que eu uso que são específicos para patologias específicas. Que isso é fruto do que a gente vê na literatura científica e dos 17 anos de formada. Então, se eu tenho uma paciente com enxaqueca, eu tenho um protocolo específico para enxaqueca. Se eu tenho um paciente de hérnia de disco, que era o que a gente estava falando, a gente tem um protocolo específico. E isso é baseado, de novo, na associação de técnicas. Porque pode chegar 10 pacientes com a mesma hérnia de disco no mesmo nível e eu ter que fazer abordagens diferentes. Então, eu posso associar técnicas, eu posso dar orientações, deveres de casa, porque passa de uma forma bem importante para o paciente que ele precisa controlar o próprio sintoma. Ele começa a estar no controle, de saber o que fazer para não sentir dor. A musculação e o pilates seria a manutenção. Exatamente. A osteopatia seria a cura imediata. É mais ou menos assim. Imagina que eu estou andando e tropecei num buraco. Torci o meu pé direito. Eu continuo andando sem sentir dor. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu começo a jogar meu peso mais para o pé esquerdo de forma automática. Se eu torcer o pé esquerdo também, aí ferrou. Aí fica difícil eu conseguir adaptar, porque eu não tenho mais para onde jogar o peso.
E aí eu começo a sentir dor e limitação para andar. Então, quando surge uma hérnia de disco, uma dor na lombar, uma dor no pescoço, é o corpo te contando que ele já não está bem há um tempo. Então, é como se fosse o carro. Eu posso fazer revisões preventivas para prevenir que ele desgaste. E, da feita que surge um sintoma, identifiquei a causa, tratei a causa, vida que segue com manutenção. Atividade, boa alimentação e sono. Um bebê que tenha passado pela osteopatia, foi equilibrado, teve uma vida saudável, dificilmente ele terá um problema lombar. A gente não tem hoje o que a gente chama de follow-up na ciência, que é um tempo de estudo grande para responder essa dúvida. Mas o que a gente acredita, pelas respostas que a gente vai vendo, é que é uma pessoa que tem uma anatomia mais próximo do que a gente considera normal e esperado. Exato. E por isso ela tende a ter menos sobrecarga. Se ela fizer bons hábitos de higiene durante a vida, sim, há a tendência, mas a gente não tem ainda uma comprovação científica. Nada hereditário. Não, isso tudo a gente vai conseguindo organizar com o passar do tempo. Então, hoje já sabe que os hábitos de vida para várias coisas, desde a patologia cardíaca até as dores de coluna, são mais importantes até do que a genética. Então, hoje, uma pessoa com problema lombar, se ela for fazer uma retrospectiva, vai surgir alguma dúvida, algum problema lá quando era bebê. Não necessariamente ela vai conseguir ter essa resposta, porque muitas das vezes os pais não lembram. Ou achavam que era normal. Ai, que bonitinho meu filho, ele gosta de ficar assim, desse jeito. Então, o que muitas das vezes para os pais parece bonitinho, para a gente acaba sendo um sinal. É aí que entra a avaliação precoce. Então, basicamente, se eu tenho uma anatomia melhor, se eu faço atividade física, se eu como bem, sim, eu tenho menos chance de ter um problema lombar no futuro, o que não impede de eu ter todos esses bons hábitos. Estou dirigindo meu carro, vem alguém e bate atrás do carro. Isso é um trauma. E isso facilita a disfunção. Mas a gente pode ir lá fazer a revisão do corpo, corrige e ele não entra em crise. Uma dúvida frequente nos pais: qual o melhor esporte a motivar, a incentivar o filho? A osteopatia responde? Basicamente, quanto mais esportes diferentes ele fizer, melhor. Porque quanto mais habilidades motoras, que seria saber chutar uma bola, saber empurrar uma bola numa cesta ou um saque do vôlei, quanto mais habilidades eu tenho, mais eu exploro a minha capacidade de adaptação, as minhas memórias motoras para quando eu tiver um problema, um bloqueio, eu conseguir me adaptar. Então, uma criança que faz atividade física, legal. E quando ela circula pelas atividades físicas, tende... Melhor ainda. Exatamente. Agora, o estímulo para um determinado esporte, não, ele tem vocação para o futebol. Okay. Não teria que antes ter um tipo de consulta para ver se o corpo está adaptado àquela vocação? Existem adaptações que são específicas de cada esporte. Então, a gente sabe que uma pessoa que joga um futebol e que chuta com a perna direita, ela vai ter adaptações diferentes no quadril de uma pessoa que chuta com a perna esquerda. Porque existe uma musculatura contraída para suporte e uma musculatura contraída de forma dinâmica. Então, tem adaptações que vão sendo construídas com o esporte e que eu não preciso mexer de acordo com a função que ele executa, e tem outras que eu preciso corrigir para facilitar a função. Então, sim, avaliar é o melhor recurso. Bem, hoje já está mais comum, muita gente já pratica o Pilates. Sim. Né? Continua sendo a melhor prática de manutenção? Então, o Pilates, ele é uma atividade física muito interessante, porque ele vai trabalhar requisitos que a maioria das atividades físicas não olham. Mobilidade, força, ativação. Então, ele é um recurso muito bom, mas logicamente que aí o que é mais importante é saber ler o paciente. Então, o professor, quem está dando a aula de Pilates, precisa ser muito habilidoso para entender o que aquela pessoa precisa. Porque, como eu disse, pode ter 10 pessoas com dor lombar ou com histórico de dor lombar, e o que cada uma dessas 10 precisa ser diferente. RPG, doutora Lívia? Aí é um assunto bem polêmico, porque assim, o RPG hoje, eu sou RPGista e não uso o RPG há muitos anos. Porque o RPG, ele não tem boas respostas com os estudos científicos. Então, hoje, ele não tem respaldo na literatura para dizer RPG é bom para tratar dor lombar. A gente percebe que na prática tem uma melhora, mas existem outros recursos que eu me sinto mais muito confortável de dizer para o meu paciente: olha, isso aqui eu tenho respaldo para te dizer que vai te ajudar e que vai corrigir. Então, a osteopatia tem recursos assim como o Pilates, assim como a musculação. Existem muito mais estudos
para conseguir dizer, olha, isso aqui vai te ajudar nesse caso, isso aqui vai conseguir te ajudar nesse caso, do que o RPG. Aquele que só pratica musculação, a senhora recomenda de vez em quando um tipo de consulta ou osteopatia para verificar se está equilibrado, aqueles músculos estão equilibrados? É bem comum quando a gente olha os homens que gostam de trabalhar membro superior e as mulheres que gostam de trabalhar as pernas. Então, isso gera um desequilíbrio das cadeias musculares. O Da Vinci já dizia que a harmonia que é essencial. Exatamente esse o ponto. Então, a gente precisa trabalhar o corpo como um todo e todas as habilidades. Então, fazer uma musculação não é um problema, mas fazer uma musculação sem critério, sem objetivo, sim, pode ser um problema. Ou então, critérios muito focados, muito específicos. A mulher é só o quadríceps, o homem é só o bíceps, né? Exato. E aí, além desse desequilíbrio, se um músculo está em sobrecarga, sendo sempre trabalhado, ele acaba sofrendo lesão mais facilmente, exatamente pela sobrecarga. Doutora Lívia, muito obrigado por toda essa consulta pública, né? Que bom que a gente já tem esse tipo de serviço disponível em Belém. É uma coisa bem diferente, bem moderna, né? E que a gente já fica de olho desde o bebê nascer. Exatamente. Né? E que geralmente a gente só começa a pensar em fisioterapia lá pelos 40 anos. Agora os pais têm que lembrar que já ao nascer tem que ter um olhar diferente, né? Eu sempre digo assim, que o bebê ele é uma tela em branco que a gente vai pintando e vai organizando do jeito que a gente quer. E atender um bebê, o resultado é muito mais rápido do que atender um adulto, que é cheio de compensações e adaptações. Então, felizmente, esse cenário está mudando e as pessoas estão cada vez mais atentas. Os resultados do bebê são muito mais rápidos. Muito mais rápidos. O adulto, ele já está cheio de compensações e algumas vezes desgastes. Então, ele tende a me dar mais trabalho. O mais trabalho seria ter que atendê-lo um longo tempo com uma frequência menor. O bebê é mais rápido, eu consigo rapidamente liberar o corpo dele, porque ele é exatamente essa massinha de modelar. Muito obrigado pela entrevista, parabéns. Nada, obrigado eu. Você que nos acompanhou, obrigado por essa companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.